Paz do Senhor, amados. Espero que esteja tudo bem com os queridos. E a partir desse momento nós vamos estudar um pouco sobre os princípios de revelação da palavra, e que na verdade faz parte do curso de maturidade cristã. E em primeiro lugar, a gente começa dizendo que todo homem é espírito, alma e corpo. Mas existem outras concepções, teólogos, estudiosos da Bíblia, que entendem que o homem é apenas corpo e alma, onde na verdade a alma se confunde com o espírito. Então, que há só essa dualidade, que não é, o homem ele não se compõe de três elementos, de espírito, alma e corpo. No entanto, nós adotamos aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E qual é esse tudo? Ele acrescenta: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo coloca é que nós temos espírito, alma e corpo. Como eu já ouvi de outros pregadores falando, que diz que na verdade nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E qual a necessidade de sermos espírito? Por que nós somos primeiramente espírito? Porque para a matéria se comunicar com o mundo material precisa do corpo. Mas para nós nos comunicarmos com Deus, que é espírito, nós precisamos do espírito. E o Senhor Jesus, quando ele está conversando com a mulher samaritana, naquele encontro, junto ao poço, ele faz uma declaração naquela oportunidade para aquela mulher, e ele diz: olha, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ele vai mais longe ainda, ele diz assim: e ele procura essas pessoas. Os seus olhos estão sobre a terra procurando por essas pessoas que o adorem em espírito. Então, por isso nós somos o espírito, porque Deus é espírito. Para nós termos esse contato com ele, tem que ser através do nosso espírito. É o nosso espírito que acessa o mundo espiritual. É o nosso espírito que consegue entrar nas regiões celestiais. Então, Deus é espírito e nós temos acesso a ele no espírito. Por isso o homem é primeiramente espírito. E também o próprio conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. O conhecimento espiritual, ele não é adquirido na mente, que nós falaremos mais na frente, que faz parte da alma. Mas o conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito, no seu espírito, no meu espírito. O conhecimento espiritual, a revelação espiritual, ela é trazida, ela é colocada dentro do nosso espírito. Porque o nosso espírito é que é capaz, somente o espírito é capaz de entender e perceber as coisas do espírito. Então, esse é outro ponto, porque o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito: ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por quê? Porque o homem natural as vê como loucura e não pode entendê-las. Sabe por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode discernir de forma natural. Por isso, no seu espírito, o conhecimento é adquirido no seu espírito. E é o seu espírito, é o nosso espírito, que vai compreender e aceitar as coisas do Espírito de Deus. Porque para o homem natural, elas são loucuras. Porque só podem ser discernidas espiritualmente. Amém? O homem natural, ele tem o seu espírito morto. E ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. E há um problema também, é que muitos cristãos, apesar de se terem nascido de novo, ainda usam as suas mentes para tentar entender as coisas que só são discernidas espiritualmente. Aqueles que não sabem discernir o próprio espírito, normalmente leem a Bíblia usando a mente. E por isso tiram pouco ou nenhum proveito do que está escrito na palavra. Porque o Senhor Jesus, ele falando para os discípulos, ele disse assim: olha, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E essas palavras que são espírito e que são vidas, elas são direcionadas ao nosso espírito. Em primeiro lugar, nós falamos que o homem é um ser espiritual porque Deus é espírito. Em segundo lugar, porque o conhecimento espiritual é adquirido no nosso espírito. E em terceiro lugar, o novo nascimento é algo que ocorre inteiramente em nosso espírito. Porque o Senhor diz lá em João 3,6 que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Nós não nascemos da carne. Em Deus, nós nascemos por meio do seu espírito. Porque quando nós cremos, o Espírito gera esse nascimento. Então, um novo nascimento. Ou seja, Jesus disse, olha, é preciso nascer de novo. Quando ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Não é nascer da carne novamente, mas nascer do Espírito de Deus, da ação do Espírito de Deus no nosso espírito. Porque quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E, consequentemente, toda a sua descendência herdou essa morte. Mas alguém diz, mas ele não morreu. Ele continuou vivo. Mas a morte ali foi espiritual. Aí a palavra morte no original significa o quê? Separação. Ele ficou longe de Deus. Ele ficou separado de Deus, separado da vida de Deus. A vida de Deus que estava colocada lá, no centro do jardim, na árvore da vida, simbolizando a vida de Deus. Ele ficou separado dela. Foi proibido. Um querubim foi colocado em volta do jardim para que ele não tivesse mais acesso àquela vida. Então, o seu espírito, na verdade, morreu para Deus. Não é que o homem natural ele não tenha espírito, mas é que o seu espírito está morto em relação a Deus. E porque está morto, está incapaz de manter contato com Deus. Então, o novo nascimento que se dá inteiramente no nosso espírito é renascer
o seu espírito para Deus. E essa ação de renascimento é gerada, é feita pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Em quarto lugar, nós até falamos anteriormente, é que a adoração é algo que é feito, é algo que se processa, é algo que ocorre, é algo que se dá inteiramente no espírito. Se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração estará comprometida. O máximo que nós vamos alcançar é uma esfera de louvor, no nível da mente, no nível da alma. Mas a verdadeira adoração, ela se processa no nosso espírito, no mais íntimo do nosso ser, do nosso espírito. Porque Deus é espírito, como o Senhor falou para a mulher samaritana. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, nós somos seres espirituais. E depois de termos sido gerados pelo Espírito por meio da palavra, e nos tornamos agora filhos de Deus, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas ainda assim, muitos que são nascidos de novo não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade, ficam no nível de mente, fica no nível da alma e não consegue alçar voo nas asas do Espírito para entrar diante dos santos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas isso é uma prática, isso é uma vivência a cada dia. Ninguém nasceu sabendo, mas você deve procurar praticar e não se contentar no momento da adoração, no momento de adorar, não simplesmente quando nós estamos reunidos, mas no seu momento íntimo com Deus, de não aceitar, não se contentar em ficar no nível da mente e da alma, mas acessar o seu espírito diante de Deus e alcançar o trono de Deus, alcançar e entrar no Santo dos Santos. Sair do nível de átrio, sair do nível de lugar santo, mas entrar no Santo dos Santos e prostrar diante de Deus e adorar. Em quinto lugar, em todo o Novo Testamento, nós somos exortados a andar no Espírito. E que ele diz lá, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscências, traduzido como desejos desordenados. Então, somos exortados a andar no Espírito. E que Espírito, né? Ele disse assim, alguém pode questionar, mas aí não se refere ao Espírito de Deus, quando diz andai no Espírito? Mas quando nós entendemos que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós somos unidos nele, fomos unidos no Senhor, nos fundimos nele. E não podemos ser mais separados dele, porque nós nos tornamos um só Espírito com ele. E o Espírito Santo não habita na alma do homem, mas ele habita, sim, em nosso espírito humano recriado. O Espírito está habitando do nosso espírito. Amém? Toda a direção que o Espírito nos dá, ela vem antes para o nosso espírito. O nosso espírito é a parte, como já dito antes, que tem a função de se conectar com Deus. É o nosso espírito
que tem a capacidade de sintonizar com o Espírito de Deus para receber, para captar e para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E nós não podemos falhar em discernir o nosso próprio espírito, mas perceber que o meu espírito é que tem essa ligação com o Espírito de Deus e tem que estar afinado para ouvir o Espírito de Deus. Porque o apóstolo Paulo lhe diz também lá em 2 Coríntios, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem sequer chegou ao conhecimento do homem, essas coisas Deus tem preparada para nós e Ele já nos revelou por meio do seu Espírito. E essa revelação, ela vem e ela é dispensada, disponibilizada para o nosso espírito. Mas nós precisamos discernir no nosso espírito as coisas que o Espírito de Deus tem revelado. As coisas que o Espírito de Deus tem falado. Aquilo que o Espírito Santo tem trazido para o meu espírito. Essas coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, mas que são prescrutadas pelo Espírito de Deus, no próprio Deus, e é trazido ao nosso espírito. Mas para isso, nós temos que estar afinados, sintonizados, para receber e ouvir do Espírito de Deus. Em sexto lugar, a palavra de Deus diz que somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. A partir do novo nascimento, eu recebi a natureza de Deus na minha vida. E eu sou feito à sua imagem, sou feito à sua semelhança. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala assim, olha, se eu orar em outra língua, então meu espírito ora. Meu espírito ora bem. Se eu oro, meu espírito ora. Então, quando ele enfatiza o eu oro, o eu se confunde com o espírito. É evidentemente que nós não somos apenas espírito. Somos também alma e corpo. Né? Porque espírito, alma e corpo. Mas como nós dissemos já anteriormente, somos um espírito. Possuímos uma alma. E habitamos em um corpo. Então nós somos um ser triuno. Né? E essa divisão, né, que se faz é apenas para facilitar a nossa aprendizagem. Na verdade, quando você olha para mim, você vê uma pessoa só. Quando eu olho para você, eu vejo você uma pessoa só. Né? É apenas um único ser. Mas, entretanto, tem três partes: espírito, alma e corpo. Né? Então, entretanto, né, o nosso corpo também será glorificado. Pois o corpo que hoje possuímos é o tabernáculo, é a casa, né, onde moramos nessa terra. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo de 1 a 2, que o corpo é a nossa casa terrestre. Quando estivermos com o Senhor, receberemos uma habitação celestial. Podemos dizer, então, que nós somos um espírito, né, que tem uma alma e que habita um corpo. Em sétimo e último lugar, somos exortados a orar sem cessar no Espírito.
Existe um tipo de oração que é feito no nível do Espírito. E como poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que possuo um Espírito? A adoração é no Espírito, mas a oração também é no Espírito. Vemos que a prática normal da vida cristã implica numa compreensão clara de que somos um ser espiritual. Somos um ser espiritual. Adoro no Espírito, mas eu oro no Espírito. Porque na oração, o nosso espírito acessa os lugares celestiais. E a luta, ela se processa, ela acontece no mundo espiritual. E quando eu estou orando, eu entro no mundo espiritual por meio do meu espírito. É o meu espírito que entra na luta espiritual. Então toda a nossa vida cristã, ela consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito. Sim, um espírito recriado para contactar o Senhor e sermos por Ele guiados. Tudo que nós necessitamos para alcançarmos uma vida cristã plena e frutífera já nos foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Se desejamos crescer na vida cristã, precisamos de revelação. E revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Revelação não é descobrir algo que ninguém nunca tenha visto antes. Pelo contrário, não existe nada novo, tudo já está escrito. Quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, aí há revelação. E se desejamos obter revelação de Deus e de sua palavra, precisamos aprender a perceber o nosso espírito. E com o nosso espírito em sintonia com o Espírito de Deus, nós vamos receber revelação daquilo que o Espírito tem para trazer ao nosso espírito. Aquilo que está no mundo espiritual, mas que precisa ser trazido para cá. Assim como está escrito que Deus é aquele que traz a existência as coisas que não existem. Elas não existem aqui, mas elas já existem lá. Porque está escrito que o que a mente humana não consegue conhecer, elas estão em Deus. E Deus traz elas para o nosso espírito, por meio do seu espírito, da revelação do seu espírito. Nós vamos falar agora sobre as funções do Espírito. E aqui, segundo o curso de maturidade cristã, uma das funções do Espírito é a intuição. 1 João 1,20 diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E ainda em 1 João 2,27 está escrito: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Essa unção nos ensinou. Então, o que é intuição? Intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer, de saber, independentemente
de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção. Esse conhecimento, ele chega intuitivamente. Ou seja, as revelações de Deus e todas as ações do Espírito se tornam conhecidas por nós pela intuição do nosso espírito. Por isso, é preciso, como dito nos tópicos anteriores, que eu entenda e que eu perceba o meu espírito. Porque a nossa mente simplesmente nos ajuda a entender aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. Porque a revelação ela vem primeiro para o nosso espírito. E a nossa mente vai nos ajudar a entender essa revelação. Isso se chama de intuição. A gente sabe que aí no mundo as pessoas falam muito sobre intuição. Ah, fulano é intuitivo. Ah, fulano teve uma intuição. Ah, que a gente pode dizer que possa ser algo natural aí. Mas a intuição nossa, como está escrito aqui em 1 João, ela diz que essa unção ela vem do Santo. Ela vem do próprio Senhor. E por isso todos nós temos conhecimento. E as coisas do Espírito, elas têm que ser discernidas pelo nosso Espírito. Jesus era alguém que no seu Espírito ele sabia as coisas que as pessoas arrazoavam em volta dele. Quando alguém estava falando alguma coisa, a Bíblia diz que ele já estava ligado. Ele sabia no seu espírito o que elas estavam já pensando, já tentando fazer. Então, o apóstolo Paulo também foi alguém que foi muito constrangido pelo Espírito. E alguém pode perguntar, como vou saber o que é a intuição do Espírito? Na verdade, não sei como você vai saber, mas você vai saber. Quando o Espírito ministrar o seu espírito e falar ao teu espírito, você vai saber. Dessa que a intuição ela vem do Espírito, que ela não vem de outro lugar. É bem verdade que muitas vezes o inimigo tenta nos confundir, tenta nos enganar, trazendo algo ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, mais a nossa mente, para tentar nos enganar, para tentar nos confundir. Mas a revelação e a unção do Espírito, ela é clara. Ela nos move. Ela nos dá paz, ela nos dá tranquilidade. E aí a palavra de Deus ela disse assim, que a paz de Cristo seja o árbitro dentro do vosso coração. Que essa paz ela julgue dentro do seu coração. E nem sempre, às vezes, nós temos uma intuição, algo do Espírito, mas às vezes a gente fica assim, Senhor, isso vem de Ti mesmo. É o Senhor que está falando. E aí o que a gente vai fazer? Vai orar. Orar e perguntar, insistir com o Senhor. Senhor, isso vem realmente de Ti? Isso não é algo simplesmente que vem da minha mente, ou é algo que eu estou sendo induzido, pelo meu próprio espírito, ou pelo espírito das trevas? E Deus, o Espírito Santo, não nos deixará enganados. Que ele diz que nós não seremos confundidos. Aqueles que confiam em mim não serão confundidos. Porque o Espírito Santo vai trazer essa verdade, vai trazer com clareza no nosso espírito o que é de Deus e o que não é de Deus. Em Jeremias 31, versículo 34,
ele fala assim, olha, que chegará um momento que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, olha, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E nós vivemos hoje debaixo desta aliança. Todos nós somos ensinados do Senhor. 1 João 1,20 ele diz, vós possuís a unção que vem do Santo. Outra versão diz, e sabeis tudo. Nessa versão ele diz, e todos tendes conhecimento. Todos temos conhecimento por quê? Porque nós somos ensinados pelo Espírito. O próprio Jesus falando para os discípulos, ele disse, olha, ainda tem coisas que eu tenho que falar, mas vocês não podem compreender agora. Mas quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará e vos levará a toda a verdade. Porque ele vos dará daquilo que é meu, e ele vos ensinará todas as coisas. E nós temos o Espírito vivendo, habitando dentro do nosso espírito. Amém? Glória a Deus. A outra função do espírito é a função da consciência. E é fácil entender a consciência, né? Todos nós estamos familiarizados com ela. A consciência nos fala da capacidade de discernir entre o certo e o errado. Claro que não segundo os critérios da nossa mente, mas segundo uma sensação ou a intuição do Espírito de Deus no nosso espírito. Tem Romanos 9 e Atos 17, 16 são dois textos, né, que nós podemos consultar. E quando faz essa comparação, esses dois textos, nós podemos ver que a consciência ela está localizada no espírito humano. Porque são funções como testificar, confirmar e recusar, que são funções da consciência. E em 1 Coríntios 5,3, Paulo diz que em seu espírito, no seu espírito, ele julgou uma pessoa pecaminosa. Ele não estava lá presente, mas no seu espírito ele já julgou. Né? E aqui julgar significa condenar ou justificar, que são ações da consciência. Né? Então o espírito tem essa função, a função de consciência. Né? Muito frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. E o julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do próprio Espírito de Deus. É a direção do próprio Espírito Santo. Né? E está dito aqui que na Bíblia existem dois caminhos. O caminho tipificado pela árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E nós somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão, não somos exortados a andar segundo o padrão de certo e errado. Os irmãos compreenderam bem, não somos exortados a andar segundo o que é certo e o que é errado, mas sim a sermos guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dará a direção. Não é simplesmente escolher, eu sei escolher entre o que é certo e o que é errado, mas é saber o que o Espírito me dirige, para onde
o Espírito está me conduzindo? Para onde o Espírito Santo está me levando, quer me levar? Por isso, devemos rejeitar, de uma vez por todas, o caminhar segundamente, o caminhar segundo a árvore do conhecimento, mas seguirmos o andar do Espírito, né? Pelo princípio da vida de Deus em nós, que pode ser percebido em nossa consciência. A terceira e última função do Espírito é a função da comunhão. Primeira Coríntios 6:17, o apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Tem essa comunhão intensa, tem essa ligação profunda com o próprio Deus, porque está unido a Ele, tem comunhão com Ele. E a comunhão fala muito de reconhecer quem Deus é e adorá-lo por aquilo que Ele é. A comunhão fala muito da adoração, porque toda comunhão genuína com Deus, ela é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções, pois Ele só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. E muitas vezes, os nossos sentimentos, pensamentos e intenções, que são características da nossa alma, elas são falhas e muitas vezes nos mentem. Por isso, nós não conhecemos, nós não podemos perceber diretamente pelo sentimento e emoção, mas conhecê-lo e percebê-lo diretamente em nosso espírito. Aqueles que não conseguem perceber o seu espírito, entender no seu espírito, não conseguem também adorar a Deus em espírito. Porque, como nós já dissemos, Ele é espírito. E somente o nosso espírito pode entrar em comunhão com Ele. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele em todo o tempo. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito. Vem do nosso espírito, desce para a nossa alma e nos atinge em toda a dimensão do nosso ser, incluindo o nosso corpo. Mas antes Ele faz primeiro no nosso espírito. É sempre do interior para o exterior. É sempre de dentro para fora. Amém? E como nós falamos da intuição, de como saber, né, o que está acontecendo, se isso Deus ou não é. Então, essa é uma maneira prática de sabermos o que vem de Deus e muitas vezes o que vem do diabo. Porque geralmente o diabo ele sempre começa a agir por meio do corpo, de fora, tentando atingir o que está lá dentro da nossa alma. É de fora para dentro. Deus, por sua vez, age de dentro para fora. É no mais íntimo do nosso ser que Ele opera e que Ele age, para que nós entendamos e conheçamos aquilo que vem dEle e que é proveniente do Seu Espírito Santo. Porque sempre que formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o nosso coração, pois é no nosso coração que podemos perceber o nosso espírito. E coração aqui não é esse órgão físico, né? Mas coração aqui entendendo o nosso interior, o mais profundo do nosso interior. Porque é aí que Deus age, é aí que Deus começa a trazer. É daí que vem do interior e que se manifesta no nosso interior.
Amém? Então, vou concluindo por aqui. É o nosso estudo. Ainda tem algumas coisas dentro do espírito, falando sobre o nosso espírito, que precisa ser colocado, mas nós já estamos com 40 minutos de vídeo, para que não fique mais longo, porque apesar de estarmos dentro de casa, em quarentena, eu sei que não é muito fácil, né? Ver ou ouvir áudios, vídeos tão longos, né? Mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa verdadeiramente trazer ao nosso espírito a consciência de que somos seres espirituais e que é dentro do nosso espírito que Deus se manifesta. É dentro do nosso espírito que nós nascemos de novo. E é no nosso espírito que o Espírito Santo traz as suas revelações e ele nos mostra verdadeiramente quem somos, verdadeiramente que somos filhos do Deus Altíssimo, gerados de novo por meio da palavra, por meio do seu Espírito, através da palavra, lavados pela água da palavra e transformados em filhos e filhas do Deus Altíssimo, filhos e filhas do Deus vivo, e que podemos ter comunhão firme e constante com Ele, por meio do seu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê shalom nesses dias, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.